Boa tarde, estamos começando mais uma retrospectiva 2024 do Boletim Legislativo. Bem-vindos! Vamos continuar exibindo em reportagens os principais destaques que marcaram São José dos Campos e a Câmara no ano passado. Vamos relembrar? Para começar a nossa retrospectiva, vamos mostrar a proposta do governo federal apresentada no ano passado que gerou polêmica. A ideia é regulamentar o trabalho dos motoristas de aplicativo no país, mas a medida desagradou alguns trabalhadores que acreditam que o valor recebido pelas corridas pode diminuir. Para complementar a renda, o Marcelo começou a trabalhar como motorista de aplicativo 7 anos atrás. Desde o início, ele calcula os gastos com o veículo e o valor da força de trabalho e, com base na quilometragem, decide se vai aceitar a corrida. Cada dia que passa, meu carro está sendo depreciado, entendeu? Eu estou fazendo corrida, eu estou trabalhando com o meu veículo, mas estou depreciando o meu carro. Se eu vou pegar uma corrida, eu não vou pegar uma corrida abaixo de R$ 1 o quilômetro rodado, porque para mim não compensa. E para a maioria dos motoristas de aplicativo é a mesma coisa. Eles veem assim, essa corrida aqui tem 10 km, tá dando R$ 11. Opa, aí já compensa. Tem 10 km, tá dando R$ 7. Já não compensa, entendeu? Agora Marcelo tem dúvida se vai valer a pena continuar na profissão. É que tramita no Congresso Nacional projeto de lei complementar que regulamenta o trabalho da categoria. Pela proposta, a remuneração será fixa de R$ 32,10 a hora trabalhada, que passa a valer com o passageiro dentro do carro, sem contar o tempo de espera pelas corridas. É uma coisa nova, porque não pegou os direitos da CLT, porque a gente é um trabalhador autônomo por plataforma. Não adquiriu aqueles direitos da CLT, como 13º, fundo de garantia, férias. Esses direitos não estão sendo abrangidos nessa modalidade. E, por outro lado, ficou para a gente os encargos, tipo assim, o INSS para a gente pagar, entendeu? E o sindicato para representar a gente. A gente sabe que essa representação depois vai ter custo também. E vai sair lá do bolso do motorista também. A proposta apresentada pelo governo federal estabelece ainda um piso nacional, ou seja, a remuneração não poderá ser menor que R$ 1.412 por mês. Segundo o governo, o projeto é resultado de um acordo entre Ministério do Trabalho, representantes dos trabalhadores e empresas. Daniel, que também trabalha com as plataformas, afirma que o valor não cobre os custos e a manutenção do carro e entende que, se aprovado, o PL vai tornar a atividade inviável. R$ 32,10 a hora, aí eles fizeram um cálculo lá desse 24 é da despesa do carro e R$ 8,00 é para o motorista. Mas não é, um carro gasta mais de R$ 24,00, é muito pouco, isso aí não cobre. É muita desvantagem para o motorista. Estimativas dos próprios motoristas apontam que em São José dos Campos cerca de 15 mil pessoas trabalham com as plataformas. Parte deles fez uma manifestação contra a proposta. A regulamentação criaria uma nova categoria, o trabalhador autônomo por plataforma. O governo federal defende que o projeto visa criar mecanismos previdenciários e melhorar as condições de trabalho. Assim, o período máximo de conexão do trabalhador a uma mesma plataforma não poderá ultrapassar 12 horas diárias. O projeto limitou a 12 horas. E aí também não fica muito claro de como vai se dar na prática. E se eu estiver no meio de uma viagem longa, estou indo para o aeroporto, uma hora e pouco, como é que fica a volta? Eu tenho que voltar sozinho? Não posso pegar um outro passageiro? Então essas questões acabam se distanciando da realidade. O advogado destaca que alguns pontos do projeto são positivos. É o caso da contribuição obrigatória ao INSS de 7,5%. Isso traz para ele uma segurança imediata. Se ele sofrer um acidente, tiver uma doença ou até mesmo uma gestante precisar se afastar e uma licença de maternidade, com a sua contribuição para o INSS ele está resguardado. E também no futuro, por uma aposentadoria, ele passa a contribuir, o que hoje estão na informalidade. Para a Câmara Municipal, a regulamentação é necessária e deve ser discutida com equilíbrio para garantir proteção aos trabalhadores e, ao mesmo tempo, viabilizar a atividade das empresas.
Eu sou totalmente favorável à iniciativa dos motoristas, né, seja do Uber, do 99, dos diversos aplicativos, mas, logicamente, nós temos que também entender como vai ser feito isso, colocar de uma forma adequada os valores mínimos de recebimento por parte de cada um dos motoristas, para que o serviço continue viável para as empresas que exploram esse tipo de serviço. Marcelo não é contra a regulamentação, desde que a categoria não seja prejudicada. A PL em toda, ela não é ruim, ela tem que ser emendada. Tipo, os deputados que estão lá votando, lá, eles têm que aproveitar e emendar a PL. Emendar no valor da hora, colocar também dispositivo em hora parada, entendeu? O cara, eu estou esperando uma corrida, se não toca, entendeu? Colocar isenção de impostos, regulamentar a categoria é excelente, porque a gente não tem nada para representar a gente no momento, não tem uma associação, o sindicato seria legal, só que o sindicato, para representar o motorista, tem que ser assim, eu sou o sindicato, mas se eu quiser ser sócio, beleza, se eu não quiser associar, de boa, entendeu? Agora vamos falar de esporte e lazer. Você gosta de andar de bike? Em 2024, São José dos Campos ganhou um espaço de apoio para ciclistas, o chamado Bike Point. O ponto conta com ferramentas de cuidados com as bicicletas, além de água potável, e fica localizado na Avenida Lineu de Moura, na zona oeste da cidade. Um projeto de lei, inclusive, apoia a instalação de mais serviços como este em outras regiões da cidade. Pedalar é a paixão do Paulo. Começou aos 8 anos e nunca mais parou. Hoje é formado em educação física e dá aula de ciclismo de estrada. De hobby, a bike virou profissão e é também a principal condução dele. Minha locomoção para todos os lugares são feitos de bike. Então, em média, por semana, são de 400 a 500 quilômetros pedalados, né? Então eu não paro de pedalar, eu fico o tempo todo girando em cima da bike. Entre trilhas e trabalho, é sempre bom contar com um espaço para descanso, hidratação e para cuidar da fiel companheira, a bicicleta. Para isso foi criado esse Bike Point, na Avenida Lineu de Moura, zona oeste da cidade. Assim, o Paulo e outros ciclistas podem ter mais facilidade na hora do pedal. Foi criado, especialmente não só para os ciclistas, mas também para os pedestres que caminham, nessa região aqui, como um apoio, um apoio como ponto de encontro ou mesmo uma parada para descanso, seja para beber água ou para descansar mesmo. Mas principalmente para os ciclistas, onde a gente criou algumas opções aí, de manutenção até para as próprias bicicletas, O espaço chama atenção. Ganhou esse desenho feito por um artista joseense. Aqui o ciclista também tem o apoio de ferramentas, mangueira, bomba para encher o pneu, além de água potável, inclusive para os pets. Facilidades que vão ajudar o Paulo até na limpeza das bikes, que ficam sujas com a lama das trilhas. A gente precisa de água, então, poxa vida, colocar uma água que é essencial para hidratação. Tá? Tem um kit de ferramenta, tem uma bomba, e eu acho que assim, o mais interessante é essa bomba estar aqui colocada, porque muitos ciclistas às vezes não têm condições de trazer uma bomba. Às vezes você vai para a represa, você pega muito barro, e aí muita gente hoje mora em apartamento, então tem essa dificuldade de subir com a bike suja para apartamento, tudo. E aí você tem a opção de pegar e tirar o excesso de barro aqui dentro, aqui no Bike Point, e poder estar tirando o restante da sujeira dentro de casa. E mais pontos como este devem ser instalados na cidade. É que a Câmara de São José aprovou um projeto de lei do vereador Marcão da Academia, que incentiva a construção de estruturas de apoio e emergência aos ciclistas, a exemplo do Bike Point do Lineu de Moura. Segundo o vereador, a ideia é que outros bairros possam ganhar o serviço. A gente vê o crescimento muito grande dos usuários de bicicleta na cidade, desde a pandemia, que foi onde fortaleceu muito, desenvolveu muito mais o investimento dentro do consumo dos praticantes de bicicleta, de algum ou esporte ou apenas de lazer. E ter essa estrutura vai fortalecer muito mais os adeptos, que a gente possa cada vez mais investir muito nas ciclovias ou na infraestrutura para acolher o pessoal que adora andar de bike, aí, os grupos de bike, a gente tem um carinho muito grande por eles e é por isso que através deles também vem essa proposta e a gente desenvolve esse projeto que a gente pode beneficiar cada vez mais nossa cidade.
Atualmente, São José conta com 165 quilômetros de ciclovias espalhadas pela cidade. Motivo que, segundo o vereador Marcão, reforça a necessidade de novos bike points. Além da comodidade e facilidade, o parlamentar acredita que as estruturas podem incentivar mais pessoas a usarem bicicletas, um transporte sustentável. É uma forma de incentivo, aquelas pessoas que gostam de caminhar, começar a falar, nossa, que legal, vamos até o local do Bike Points ali de tal região, vamos lá numa outra que também tem lá, vamos linkar uma outra, dá pra gente parar, a gente tomar uma água, a gente tomar um suco, a gente deixar a bike lá, fazer todo o que tiver que fazer a manutenção. Isso é muito bacana, né? Você é uma forma de se incentivar, né? E dar estrutura para aqueles praticantes que estão aí na nossa cidade. Na opinião do Paulo, quanto maior o apoio aos ciclistas, mais pessoas devem aderir ao ciclismo, algo fundamental para a saúde, lazer e bem-estar. Faz bem para a saúde pedalar, diminui o monóxido de carbono, né, na atmosfera e, poxa vida, eu acho que, como diz um amigo meu, quem pedala é mais feliz. E a rodovia Presidente Dutra, no trecho entre Jacareí e São José dos Campos, está passando por obras. Em julho de 2024, mais um trecho foi entregue e a previsão é que até fevereiro de 2025 a obra seja 100% concluída. Serão entregues 8 quilômetros com 4 faixas na pista expressa para facilitar o trânsito entre as duas cidades do Vale. Mais um trecho das obras da Dutra liberado. Agora, os motoristas que saem de Jacareí em direção a São José pelo bairro Vila Branca ganharam uma terceira faixa de quase 2 quilômetros. A rodovia tem 2 faixas expressas para cada lado, né? E o projeto de ampliação prevê mais que dobrar essa capacidade, com a implantação de terceira, quarta faixa e acostamento nas pistas expressas e a implantação de pistas marginais também em ambos sentidos. A liberação seguiu o planejamento da concessionária e agora, com 3 faixas em vez de 2, os motoristas têm mais facilidade para seguir viagem. O trecho faz parte dos 8 quilômetros de obras que ligam a cidade de Jacareí ao viaduto Canebo, em São José. A previsão para a conclusão total das obras é o mês de fevereiro de 2025. E com a entrega dos 8 quilômetros, a Dutra ficará assim, com 4 faixas na pista expressa, 2 que já estão sendo utilizadas e 2 que ainda estão interditadas, além de um acostamento que ainda está em construção. E um canteiro vai separar a pista expressa da marginal, esse lugar que nós estamos. Essa pista vai ligar em 2 faixas as cidades de São José dos Campos e Jacareí. Além disso, já iniciamos também um novo segmento, partindo do Canebo, né, já para o sentido de Caçapava ali, que já tem algumas atividades iniciadas, né? E esse segmento, a entrega, conforme previsto no contrato de concessão, é para fevereiro de 2026. Ao todo, são 14 obras sendo realizadas na Dutra no trecho de São José. Além da pista, estão em andamento as melhorias em passarelas e iluminação. O prazo de conclusão total dos trabalhos está previsto para 2030. A gente pode ver também já ampliações, né? Em passarelas, vamos ter novos pontos de ônibus, melhoria de acessos, regularização de acessos e dispositivos. E por fim também a rodovia será 100% iluminada. Os vereadores acompanham o andamento das obras previstas no novo contrato de concessão da rodovia. Segundo os parlamentares, a Dutra é uma das rodovias mais importantes do país e o investimento viário é fundamental para o desenvolvimento nacional. A Dutra, ela é uma grande, vamos dizer assim, rodovia de muito interesse para todos e é importante que ela sempre esteja recebendo melhoramentos porque o uso dela é bastante intenso, né? E nós aqui em São José sempre vamos estar cobrando de que as concessionárias, no trecho que passa por São José, eles tenham realmente esse carinho, esse cuidado com a nossa população. E a Dutra também faz parte da vida de muitos moradores de São José, que dependem da rodovia para a rotina diária na cidade. Sendo assim, a Câmara vai continuar cobrando melhorias no trecho de São José e a construção de novas marginais para melhorar os acessos e desafogar o trânsito. Lá em 2017, num mandato anterior meu, eu fiz requerimento para o então setor que tinha, que era o Ministério dos Transportes, tá certo? Solicitando a construção dessas marginais, tá certo? Teve audiência aqui, a gente foi lá, também entregou o documento
E hoje eu me sinto assim, fazendo parte dessa situação, porque tive a visão de que São José precisava brigar por isso. E a Câmara teve um papel importante, foi votado por unanimidade o meu requerimento aqui na Câmara, e a gente hoje vê parte dessa busca que a gente teve, desse pleitear que a gente fez através do requerimento estar acontecendo. E a gente vê que isso é muito bom para o nosso município. Vamos dar a primeira pausa na retrospectiva do Boletim Legislativo de hoje. Na volta, vamos falar de educação, o uso do celular em sala de aula. É já já. Estamos de volta e para abrir o segundo bloco vamos falar de um assunto que divide opiniões, o uso do celular em sala de aula. Algumas escolas utilizam o aparelho como ferramenta de aprendizagem, mas o MEC acredita que o uso pode prejudicar a concentração. Esse tema foi bastante discutido no ano passado, após o Ministério da Educação apresentar projeto de lei para proibir o uso do aparelho. Em muitas escolas, o celular é um vilão. Mas nessa, eles fazem parte da aula. São usados por alunos e professores como uma ferramenta de aprendizagem. O celular, do 6º ano ao 3º ano do ensino médio, ele tem muitas aplicações, né? Então, eu estava te dizendo, eu sou professor de matemática, tem uma coisa chamada geometria dinâmica, onde fazer gráficos, observar ilustrações em movimento, ajudam muito no entendimento da matéria. Se você está, por exemplo, tendo uma aula de história, você pode escrever lá uma data, você visualiza a época, um filme que te ajuda a entender um determinado cenário, sabe? Tem tantas coisas interessantes que você tem acesso no celular, aplicativo. Mas o smartphone como um material escolar ainda é um assunto que divide opiniões. O celular pode sim ser um auxílio para o aluno, como também pode atrapalhá-lo, principalmente na concentração. As crianças, quando elas têm acesso livre ao celular, elas normalmente, quando é livre, né, não tem um monitoramento, não tem alguém ali direcionando esse uso, elas normalmente perdem um tempo ali de uso, elas usam durante muito tempo, e aí ela se isola de todo o restante, de todo o contexto, e isso dentro de sala de aula é prejudicial. O foco na aula do professor, o foco na atenção dos colegas. Para evitar esse uso fora de hora, essa escola tem vários combinados. Tem canto por aqui que ele não é permitido. Cada professor pode optar por permitir ou não o celular na sala. Se achar necessário, o docente pode recolher os aparelhos e devolvê-los somente no fim da aula. Nossa cantina, por exemplo, as mães cuidam e ali no horário do almoço as crianças não usam o celular. A gente tem uma ludoteca onde as crianças vão brincar com jogos, com manipulação. Então, ali também é um espaço livre de celular. Então a gente vai trabalhando com eles para que eles entendam, aprendam a utilizar o celular. Pois é, mas o uso do celular nas escolas brasileiras pode passar por uma mudança significativa e em um futuro próximo. Isso porque o MEC está elaborando um projeto de lei que, se for aprovado, pode banir o uso desses dispositivos, não só das salas de aula, mas da escola toda. Segundo o Ministério da Educação, essa medida valerá para escolas públicas e privadas de todo o Brasil. E a prática é comum, embora várias escolas sejam flexíveis. Uma informação divulgada pelo TIC Educação em 2023 apontou que o uso de celular já é proibido em 28% das escolas do Brasil. E 6 em cada 10 colégios adotam algum tipo de regra, como determinar horários e locais que o aparelho pode ser acessado. Para o educador, a proibição pode ser importante, principalmente para escolas que não conseguem ter o controle dessa prática sobre os alunos. Tem muitos lugares que não conseguem ter esse controle que parece tão simples de simplesmente guardar o celular, de você pedir, sentir-se afrontado, o aluno não guardar. E aí, para esses lugares, e o uso do celular em muitas situações está fora de controle. Então, há de se entender, há de se dar autonomia, né, para os ambientes. Talvez com alguma autonomia seja algo interessante. Já a neuropsicopedagoga destaca que proibir o uso do celular
pode evitar uma desigualdade de aprendizagem na sala de aula. Nem todas as crianças têm acesso a smartphone, nem todas as crianças têm acesso à internet. Quando isso começa a ser uma barreira para a aprendizagem, ele passa realmente a não ser efetivo. Mas alguns alunos não aprovaram muito a ideia. Para eles, o celular se tornou peça fundamental para a organização e análise de conteúdos nas aulas. Eu acredito que possa sim ter essa inserção do celular como uma ferramenta de aprendizado, porque eu estou no segundo ano do ensino médio, existem muitas obrigações, muitas tarefas, muitas matérias, e eu acredito que o celular é uma ferramenta muito importante para me organizar na escola. Obviamente ele tem os seus momentos onde ele atrapalha a linha de raciocínio, mas o celular ele é sobretudo um mecanismo que a gente utiliza no conhecimento nas aulas para expandir com novas fontes e, de fato, contribuir para a construção da aprendizagem dos alunos. Fato é que o projeto nacional enfrenta uma resistência. E se depender da Sofia, do Júlio e dos alunos dessa escola que visitamos, tirar o celular da sala de aula não traria muitas vantagens. A tecnologia atualmente ela é um instrumento que não deve ser proibido, mas sim um instrumento onde a gente deve aprender a lidar para, de fato, construir uma sala de aula mais conectada, uma sala de aula mais imersiva no quesito da educação. Uma ferramenta muito importante para você fazer as atividades escolares, do grupo da escola. Se você precisa utilizar uma lousa, por exemplo, que você faltou no dia, ou se organizar com outras pessoas do seu grupo em um trabalho ou no próprio TCC. Então, existe essa comunicação que o celular traz para você e é muito, muito eficaz. Vamos para o nosso último intervalo, mas no próximo bloco iremos trazer 2 projetos de leis aprovados pela Câmara com foco em lazer e proteção animal. Fique conosco! Estamos de volta! Agora vamos falar de um projeto de lei aprovado na Câmara que vai promover lazer e diversão no fim de semana à população. Com a criação do programa Domingo a Rua é Nossa, a ideia do projeto é fechar o trânsito da Rua Engenheiro Prudente Meireles de Moraes, em frente ao Parque Vicentina Aranha, e abrir apenas para pedestres com atividades de lazer e recreação. Olha só toda a movimentação dessa rua. Já pensou como seria ela fechada para os carros e com o espaço livre para as pessoas passearem? Pois é, um projeto de lei aprovado na Câmara promete fazer isso. Sabia dessa? Não sabia, mas é comum de acontecer, principalmente quando tem uns eventos, assim, tipo carnaval, assim, sempre fecha a rua. Eu ainda não sabia, mas eu acho uma ideia bem legal porque já é comum aqui. Não sabia não, para mim é novidade. O projeto de lei cria o programa Domingo a Rua é Nossa. A ação vai tornar a Rua Engenheiro Prudente Meireles de Moraes exclusiva para a população aos domingos. O lugar fica em frente ao Parque Vicentina Aranha, na região central da cidade. Com o programa, toda a extensão da rua vai ser usada para atividades de lazer e recreação, como, por exemplo, danças, peças teatrais e outras apresentações. É possível ainda que aqui na região tenha a venda de comidas típicas nos chamados food trucks. Tudo com a intenção de atrair o público para cá aos domingos. Um lugar a mais onde você tem liberdade com as crianças e para a gente conversar. E a entrada do parque, eu acho que porque é difícil para você estacionar aqui no domingo e tudo, até só para deixar tá difícil. Então eu acho que vai ser bom sim. Eu acho que é legal ter essa área, ter espaço para as pessoas poderem passear, poderem caminhar. Como aponta o projeto, o programa se junta a todas as atrações oferecidas pelo parque, como as feiras de artesanato e produtos orgânicos, e também as apresentações musicais. Com a iniciativa, o poder público espera ampliar o número de pessoas que frequentam o espaço, já que mais atividades serão oferecidas agora no entorno do parque. Eu adoro, eu sou super da área de exercício físico, eu danço, eu corro, eu adoro exercícios, então eu acho muito legal. Aproximadamente 50 mil pessoas visitam Vicentina Aranha por mês, e aos fins de semana o movimento costuma ser maior. Agora, com a aprovação do projeto, já tem muitas famílias se programando para aproveitar o domingo com uma rua inteira de lazer. Eu acho uma boa ideia, eu viria com a minha família. Trazer os netos para passear, né? E outro projeto de lei foi aprovado pelos vereadores no ano passado, que autoriza a Prefeitura a instituir o SUS Animal. O programa visa prestar assistência para espécies domésticas e silvestres. Para isso, a Prefeitura poderá firmar parcerias com clínicas e entidades de proteção animal.
Cada um deles tem uma história diferente. Na maior parte dos casos, foram vítimas de maus tratos ou abandono. Agora, com a Poliana, vivem em segurança. Aqui são 18 cães. Mas, por meio de uma ONG, ela dá assistência para mais de 200 animais. Um trabalho nobre, mas com custos cada vez mais altos, principalmente quando eles precisam de assistência veterinária. É uma luta, a gente vai fazendo assim, vai divulgando, tem gente que doa um saco de ração, uma vacina, uma castração, e a gente vai fazendo assim. Geralmente a gente monta as rifas, por exemplo, para algo específico, é tudo muito organizado. Essa rifa que a gente vai lançar é para pagar a clínica, que está em X valor, pelo menos a metade. Aí a gente arrecadou aquele valor e manda para a clínica. O atendimento veterinário público pode se tornar uma realidade em breve na cidade. Um projeto de lei aprovado pela Câmara autoriza o Poder Executivo a instituir o SUS Animal, com assistência voltada para espécies domésticas e silvestres. Medida que, segundo esse médico veterinário, ajudaria no enfrentamento de uma série de doenças. Os animais de rua, de maneira geral, eles não têm um CPF, não têm dono, não tem ninguém responsável e eles podem causar grandes problemas na rua, né? Então, de maneira geral, pode ter problemas de saúde, problemas de pele, problemas de verminoses, problemas de pulga, carrapato, não tem um preventivo e isso faz com que os animaizinhos de rua, eles de uma maneira ou de outra, trazem esse desconforto todo até mesmo para a sociedade. O projeto aprovado estabelece regras. O serviço poderá ser prestado por órgãos e instituições públicas municipais e por fundações mantidas pelo poder público. Além disso, a iniciativa privada também será autorizada a atuar na área em caráter complementar. Na proposta estão previstos serviços como consultas, tratamentos, castrações e cirurgias. O cuidado com a saúde e o bem-estar é essencial para a qualidade de vida dos animais. Por isso, o acesso a serviços de saúde é tão importante. A prevenção de doenças pode ajudar, por exemplo, no fortalecimento de vínculos. As famílias, às vezes, a gente vê que um protetor ou outro, uma ONG, um ativista, doa uma consulta. Doa uma consulta, mas o animal não chega aqui porque ele não tem dinheiro do transporte para chegar aqui. Então, assim, tem gente que é muito carente, né? Muito carente. Então, a ajuda pública, nesse caso, poderia ser muito útil. Olha, as políticas públicas, elas podem contribuir muito para a parte de fomento aí da ajuda animal. Então, dá para a gente cuidar muito melhor dos animaizinhos, fazendo uma ação mais integrada, população, política e hospitais públicos, os hospitais que já têm. A matéria ainda elenca diretrizes do sistema, entre eles a universalidade de acesso aos serviços, a assistência integral com ações preventivas, a preservação física e moral dos animais e o direito à informação dos tutores responsáveis. Quem conhece de perto a realidade da falta de assistência garante que políticas públicas podem fazer a diferença. Ajudaria muito, tanto nas castração como nas emergências, e com as ONGs também ajudaria, porque as ONGs a gente não tem nada gratuito. Temos parceiros que nos ajudam, né? Que faz um valor mais em conta, que parcela para a gente, mas ainda assim é pago. E as ONGs estão super lotadas. E ainda a gente continua resgatando. E nossa retrospectiva fica por aqui. Amanhã voltamos com mais reportagens. E no próximo encontro vamos continuar mostrando projetos de lei aprovados pelos vereadores em 2024 e outros destaques também. Siga a TV Câmara nas redes sociais, todos com o mesmo endereço, @TV Câmara SJC. Obrigado pela sua companhia. Até amanhã.